Então, vamos iniciar, né? Nós temos muitas atividades, todos vocês e a gente também. Então, para a gente começa sempre agradecendo a presença do professor, né, do colega, que está querendo colaborar com a gente, né, no que nós somos aqui da equipe de teleeducação. Então, o Telesaúde, ele trabalha, o objetivo, né, um dos objetivos é a educação permanente em saúde. Aí, então, por isso que nós temos essas web palestras, geralmente às terças e quintas. Então, hoje a nossa convidada é Sabrina Soares. Ela vai, hoje não seria a tradicional web palestra, né, como a gente está acostumado. É uma web reunião de matriciamento. Então, esclarecendo dúvidas sobre o manejo dietoterápico da pessoa com diabetes. Então, Sabrina, ela é nutricionista. E depois ela vai falar um pouquinho, né, ampliar esse currículo aí, que eu sei que é extenso, mas bem, né, fazer um resumozinho para a gente, onde ela trabalha. E daí a gente pensou, né, essa atividade foi pensada, não naquele modelo expositivo, mas um modelo que a gente já traz o que realmente o profissional tem dúvida no território, né? Trazer mais para a prática, não é isso, Sabrina? Então, esse é o objetivo da nossa atividade agora à tarde. Então, eu vou desligar a câmera e só abro na hora da pergunta. Tá bom, Sabrina? Combinado, mas você vai fazer as perguntas, as Eu pessoas... faço as perguntas. Não se preocupe com o chat, nem com as perguntas que vou fazer, tá bom? Combinadíssimo, tá bom. Bom, gente, acho que eu vou falar só um pouquinho sobre mim, né? E aí vocês vão seguindo com as perguntas. Eu acho que esse momento é muito importante para a gente conversar, trocar ideias, e eu dividir um pouco da minha experiência com quem está em campo, em outros locais, ou até mesmo aqui em Salvador, na verdade. E eu sou nutricionista clínica há bastante tempo já, trabalho com diabetes desde praticamente formada. Eu tenho diabetes tipo 1, sou usuária de bomba de insulina, então minha prática no diabetes é teórica e prática, de fato. Eu sou educadora dos laboratórios Roche Meditronic para instalação e acompanhamento de bomba de insulina, integro a SBD, o Departamento de Nutrição, a Regional Bahia também, enfim, umas coisinhas assim, mas o mais importante mesmo é que eu tenho diabetes e consigo lidar bem com as questões do diabetes e conseguir passar isso com um pouco mais de vivência, vamos dizer assim, o que facilita bastante para mim. Mas eu estou aqui, a ideia é que eu tenha vindo para discutir o que vocês têm dúvida. Eu sei que tratar diabetes é uma doença multifacetada, porque existe uma série de questões relacionadas. Se a gente fala de diabetes tipo 2, a gente tem uma relação mais significativa com o peso, com questões cardiovasculares. No diabetes tipo 1, a gente já não tem marcadamente, eu diria assim, essa relação com o peso, embora isso não seja impossível de acontecer. Então, a gente tem essa coisa de ter que conduzir glicemias, avaliar perfil lipídico e etc. Tem o diabetes gestacional, enfim. Eu estou aqui disponível mesmo para conversar com vocês, saber se vocês têm alguma dúvida. Graça chegou a me passar umas perguntas aqui, que caso eu já pudesse começar com alguma coisa. Tá Digam que... certo. Eu estou com elas também, Sabrina. Ah, então são essas que você vai Ah, passar. são essas. Mas eu acho que Estou com eu elas quero... impressas aqui, no velho e bom papel. Eu queria desafiar vocês que estão aí, sei lá, É, eu quero que seja um momento bem tranquilo, bem bem simples, tranquilo. Será conversar assim? mesmo. Já está sendo. Então, E vamos lá. é, Vamos começar. O que as crenças em relação ao diabetes podem influenciar no controle do diabetes? tudo, né? Tudo. Eu acho que crenças, quando a gente fala crenças, a gente engloba uma série de coisas relacionadas a mitos, a coisas que de fato não são evidência, a medos, a situações que são associadas ao tio, ao vizinho, ao parente, e a gente tenta reproduzir isso para todas as outras pessoas. A gente... Eu tô com o áudio fechado, a gente estava com o áudio fechado? Ai, abri aqui, então, enfim. Só um instantinho, eu estou pedindo para o pessoal fechar o áudio e o Raíssa, por favor, para fechar.
interromper o vídeo. Eu estou conseguindo interromper de alguns, mas eu estou pedindo ao pessoal para fechar. Ó, já tem gente fazendo perguntas aqui. Isso que eu queria desafiar vocês, tá? A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que esse momento vale priorizar quem está aqui, né? É mais justo. Exato, é. Aí nós temos mais uma pergunta, Sabrina. Pode, eu acho que você fechou meu vídeo. Abri. Agora aí. Pronto. O que é a contagem, Sabrina, de carboidratos e como essa estratégia proporciona para o bom manejo clínico, né, a pessoa com diabetes, para que ela possa viver com flexibilidade ou mais flexibilidade? Só fechando essa história de mitos, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas em relação ao diabetes, de que o diabetes é uma doença e a gente precisa encorajar o paciente de que diante dele, ele tem a possibilidade de ter uma doença complexa, mas que pode ser mantida sob controle. Então, existem hoje ferramentas muito possíveis de fácil acesso, fácil acesso, eu diria assim, de fácil conhecimento por parte do paciente, para que ele consiga administrar de fato e evitar complicações e tudo mais que a gente sabe que é associado ao diabetes, mas que um bom controle consegue evitar qualquer tipo de complicação e tirar essa velha ideia de que o que aconteceu com meu tio vai acontecer comigo, o que aconteceu com meu vizinho, isso é um estigma muito pesado, principalmente no diagnóstico, e se a gente exerce um papel diferencial, quando a gente diz ao paciente que se ele quiser, ele pode ser diferente. Então, a gente envolve ele, traz ele para o tratamento como um todo. A maioria dos guidelines, das diretrizes ao redor do mundo, enfatizam a presença do paciente como agente participativo ativo de todo o processo de tratamento. Então, a gente consegue coisas realmente legais. Falando de contagem de carboidrato, é uma técnica que eu diria assim, me fala minha, é o que a gente tem de mais fisiológico hoje para tratar o diabetes, que é principalmente o paciente que é insulinizado. Então, contar carboidrato é estabelecer uma relação direta entre aquilo que ele come e a medicação que ele usa. Então, se ele não usa medicação, se ele não, ou até que ele não usa medicação, ou se ele só usa ADO, hipoglicemia antioral, diabetes tipo 2, por exemplo. O ponto principal do tratamento dietoterápico dele é ele conhecer onde é que tem carboidrato. Então, um paciente que depois de 5, 6, 7 anos, e olha que eu já vejo paciente que com 10 anos de doença não sabe a diferença entre um bife e um pão, no sentido de que uma é fonte de proteína e que outra é fonte de carboidrato. Então, a gente precisa realmente iniciar esse processo de educação com o paciente. Muitos serviços, eu acho muito interessante essa parte, na época que eu fazia um trabalho voluntário, na universidade aqui em Salvador, a gente tinha salas, a sala de espera era um espaço perdido, né? Então, era um momento de aprendizado, de utilizar para que o paciente possa, naquele momento, aprender coisas simples, que parecem simples, mas que a gente pode levar para o tratamento com uma, né, fruto, que pode trazer frutos bem significativos. Então, contar carboidrato começa com conhecer o que é carboidrato. Quais os alimentos que são fonte de carboidrato? Pão, biscoito, raízes, tubérculos, frutas, arroz, macarrão, pirão, purê, Deixa eu te farinha. falar, minha flor. Claro que tá bem, minha filha. Está aqui. Em fevereiro vai chegar. Então, a primeira coisa é conhecimento em relação aos alimentos fonte de carboidrato. Então, eu sempre digo assim, tem diabetes? Precisa saber onde tem carboidrato. Isso já é o início de contagem de carboidrato. Aí a gente vai avançando na terapia de contagem à medida que o tratamento do paciente permite. Então, se ele não usa medicamento nenhum, ou se ele só usa DO, que é uma medicação que ele não vai mexer, então, né, de acordo com o que ele come, ele precisa conhecer onde tem carboidrato e saber a quantidade de carboidrato que ele deve consumir nas refeições. Daí ele vai fazer substituições equivalentes, mas a quantidade de carboidrato vai ser fixa. E isso é, sim, contagem de carboidrato. Agora, é verdade que a contagem de carboidrato plena é aquela onde o paciente é insulinizado e ele consegue aplicar a dose de insulina de acordo com aquilo que ele vai comer. Então, eu sempre digo assim, comeu mais, toma mais, comeu menos, toma menos. Isso é flexibilizar o tratamento e tornar o indivíduo um ser humano normal. Porque eu tenho certeza que aliás, todo ser humano tem dias que está com mais fome, tem dias que está com menos fome, e assim, é complicado quando a gente pensa que um paciente tem que todos os dias comer as mesmas quantidades. Pode até não ser a mesma coisa, mas a mesma quantidade. Então, quando o paciente tem um tratamento em que a gente consegue ajustar essa dose de insulina para o alimento, a gente chama isso de contagem de carboidrato plena.
E ele precisa saber ao certo que quantidade que ele vai comer, onde tem nos alimentos, para que essa dose seja proporcional. Então, assim, não sei se seria legal a gente já falar, eu acho que sim, eu vou falar um pouco do que seria essa dose de insulina bolos. Então, o tratamento de um paciente que usa múltiplas doses de insulina, ele usa insulina basal e usa insulina bolos. É com a insulina bolos que ele vai ajustar a dose da refeição, porque a bolos serve para cobrir o alimento e serve para corrigir a glicemia. Então, a insulina basal, ela fica lá quietinha, que ela é aplicada 1 ou 2 ou 3 vezes por dia, mas que ela tem uma ação plena, assim, prolongada. E quando ele vai comer, ele aplica insulina para as refeições. Isso pode ser AR, isso pode ser um análogo de insulina, depende muito do serviço de cada um. Mas a ideia é que a insulina era aplicada antes da refeição para cobrir aquilo que ele come, a gente chama isso de bolos alimentar, e para corrigir a glicemia que já esteja alta antes dessa refeição. A gente chama isso de bolos de correção. Então, fazer contagem de carboidrato plena é fazer com que o indivíduo aplique insulina proporcional ao que vai comer e proporcional à glicemia. Então, ele soma os dois valores e aplica tudo de uma vez, antes da refeição. Lembrando que todas as insulinas que a gente tem no mercado brasileiro hoje são insulinas que requerem aplicação anterior à refeição. É claro que numa situação ou outra, a gente pode fazer, né, algumas recomendações médicas de fazer a aplicação depois da refeição, mas isso em último caso mesmo, só quando o indivíduo não consegue comer, é uma criança ou coisa do tipo. Corre o risco de aplicar e não ingerir tudo, mas de regra, todas as insulinas precisam ser aplicadas antes, porque ela vai agir, na hora que ela começar a agir, na hora que o alimento chegar, ela já tem que estar ali no sangue para fazer o seu efeito, evitar aquele pico que a gente sabe que é um dos terrores do diabetes, né? Nossa. Acho que é mais ou menos isso. Tem uma pergunta que eu vou fazer ao mesmo tempo do chat do que a gente já trouxe do território, tá? Então, Lucas, ele diz o seguinte: como orientar a dieta para pacientes diabéticos com contexto de pobreza, né? Situação de vulnerabilidade, dificuldade para comprar alimentos. Muitas vezes, alimentos ultraprocessados são mais atraentes ou mais baratos, né, para esse perfil de pacientes. Lucas, eu digo que sempre que a gente vai trabalhar com o que a gente tem, né? É lógico que a gente pode querer uma dieta mediterrânea baseada em azeite de oliva, peixes e legumes, e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Alimentos integrais. Quando não dá, a gente adapta com o que tem. Primeiro passo, esse paciente precisa entender aquilo que eu te falei, a diferença entre comer um biscoito creme cracker e comer, sei lá, um ovo. Ele precisa saber a diferença entre esses dois alimentos. Ele precisa saber que o ovo é fonte de proteína e que o ovo vai ajudar, inclusive, a diminuir o pico causado pelo alimento que é fonte de carboidrato, seja o biscoito creme cracker, modo de dizer, qualquer um outro biscoito que ele tenha, seja o pão, seja o arroz, seja a raiz. E assim, a gente fala de vulnerabilidade, mas tudo depende da região, quer dizer, às vezes a gente tem uma zona rural, onde o indivíduo tem acesso a raízes e tubérculos, ótimo. Às vezes tem acesso a frango e ovo com mais facilidade. Ótimo, que é fonte de proteína. Então, a ideia é, primeiro, buscar quais são os carboidratos que ele tem disponível para ele naquela região. Ele tem arroz? Precisa ser integral? Não necessariamente. A gente vai batalhar para esse indivíduo, na medida do possível, conseguir uma alface, que ele plante e colha, sei lá, alguma folha que ele tem acesso. Então, isso aí vai conseguir dar a fibra que ao arroz integral daria naquela refeição, vamos dizer assim. Então, ele vai usar o arroz que ele conseguir usar, ou ele vai usar, ou, sei lá, uma batata, faz um purê, que é a batata que ele consegue. Tudo depende do contexto do indivíduo. Primeiro é saber qual é o carboidrato que ele tem disponível, né, de fácil acesso para ele, se é um tubérculo, se é um arroz, se é uma farinha, identificar quais são as proteínas que podem entrar aí nesse processo para achatar o pico da glicose. Sempre o princípio vai ser esse. Carboidrato vai ser necessário, porque é necessário a molécula central, vamos dizer assim, molécula metabólica. Eu sempre brinco que o carboidrato é molécula metabolicamente barata. Ela circula facilmente e gera energia facilmente, que é o que a gente precisa. Para eu ficar aqui parada, só respirando, sem nem piscar o olho e meu coração batendo, eu estou gastando energia. E ela vem primeiramente em relação à fonte de carboidrato. Eu fico olhando para o chat, eu vou desligar o chat aqui, senão eu não consigo raciocinar. Então, assim, ela vem prioritariamente do carboidrato. Então, identifica desse indivíduo qual é o carboidrato que ele tem, né?
O bom e velho inquérito alimentar. O que você come? O que você tem acesso? E dá uma investigada. Porque às vezes ele não pensa que aquela batata doce que ele planta lá no quintal do fundo, que às vezes quem come é um animal, pode ser um excelente alimento para ele. Sei lá. Então, entender de fato o que ele tem disponível, o que ele pode usar. Eu acho que nesse contexto, o mais difícil vai ser a proteína, que é o produto mais caro. Então, tentar trabalhar com ovo, não sei se tem um gado, tem leite, como é que é o acesso, para tentar identificar o que seria. Às vezes tem um peixe, porque pesca. Então, identificar o contexto de vulnerabilidade e trabalhar nesse conceito de carboidratos, quais são, proteínas, quais são, se tem acesso a algum tipo de fruta, manter sempre as cascas, tentar incentivar o plantio e etc., de uma hortaliça, ou coisa do tipo. E a gente vai educando, incentivando e motivando esse indivíduo a ter acesso ao que é necessário, na medida do possível. Ô, Sabrina, Vera Lúcia, ela disse que tem diabetes, né? Está quase tá narrando a questão dela, mas eu já sei que tem que ser um projeto terapêutico singular, né? Cada pessoa tem sua individualidade, suas necessidades. Então, elas que têm diabetes, que sofrem muito com essa questão alimentar, que sempre fica, não pode comer isso, não pode comer aquilo, aí ela acha que sempre vai adoecer, que por conta dos alimentos, né? Sem saber qual o alimento ideal. Então, ela está pedindo para você ajudar a mudar isso. Estou vendo sua fala aqui. Sempre acho que vou adoecer mais por conta do alimento. Não, a questão não é o alimento que vai te fazer adoecer. O que vai te fazer, o que você chama de adoecer, penso eu, que sejam as complicações do diabetes, né? O diabetes é uma hiperglicemia que precisa ser controlada para que a gente evite complicações. Então, pense sempre no seguinte: se eu estiver bem compensada, eu vou evitar complicações, porque isso já são as evidências que a gente tem de estudo científico. Então, assim, trabalho para uma boa compensação glicêmica. Se usa medicação oral, não suspende nunca o seu remédio. Monitora, faz pontinho de dedo se for possível, entenda o que está acontecendo, mantenha a sua busca de periódica ao médico, para fazer revisão, para identificar direitinho se essas glicemias estão boas, mede hemoglobina glicada. Eu brinco sempre que aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, se você não sabe como você está, também não tem como intervir da maneira adequada. Então, não é necessariamente o alimento, é a quantidade de carboidrato ingerido em relação à quantidade de medicamento que você toma. Se você come os alimentos, e se isso faz sua glicemia subir, precisa ajustar a dose de remédio, de medicação, ou avaliar se essa ingestão está excessiva. É difícil, como você falou, fazer um apanhado assim, o que você tem que comer. Comer comida saudável, gente. A alimentação de quem tem diabetes não tem que ser diferente de ninguém que não tenha diabetes. Então, eu sempre digo, como é seu nome, Vera Lúcia, se você tiver diabetes e vier para uma consulta comigo, vai ser uma prescrição alimentar. Se você não tiver diabetes, for a mesma Vera Lúcia e vier comigo, vai ser a mesma orientação nutricional. Lógico que a gente precisa de alguns ajustes, atentar mais para a proteína, contar o carboidrato. Mas quem tem diabetes não precisa comer isso ou aquilo para compensar a glicemia, entende? É só uma questão de ajuste com a medicação em busca de bons resultados. Ok? Alguém perguntou aqui se eu sou nutricionista, já estou falando. Vou fazer outra pergunta aqui, do território, né? Alimentos ricos em proteínas e gorduras, e que interfere na glicemia pós-prandial. Eu entendo que quer saber quais os alimentos, né, que podem interferir no exame. Isso. Na verdade, assim, praticamente 100% do carboidrato se converte em glicose no sangue de 15 minutos a 2 horas após ingerido. Então, por isso que a gente conta carboidrato, porque todo carboidrato vai virar açúcar. Afinal de contas, esse é o papel dele, é virar açúcar e gerar energia. Então, assim, aí a gente pensa assim, só quem faz subir minha glicemia é carboidrato? Eu diria que até um tempo atrás a gente pensava isso, né? Só que a gente começou a avançar no controle, a avançar nas medidas, né, de glicemia, enfim, os estudos começaram a avançar e a gente começou a perceber que quando a gente olha... Meu vídeo... Voltou? Oi? Oi? Estamos ouvindo. Voltou o som. Estamos Voltou? ouvindo. Estamos Pronto. ouvindo. Pronto, então é porque aparece um monte de coisa que não é. Tá, já vi, voltei aqui agora.
Então, é isso. Então, assim, onde eu estava? Me perdi. Ai, Eu volto. É a questão dos carboidratos, né? Que você disse que transforma em Perfeito. açúcar. É. Às vezes quer comer um pãozinho, um biscoito, oi, achando filha. que está fazendo a melhor É. alimentação, né? Então, é isso. Então, assim, a gente pensava que só o carboidrato subia a glicemia, por conta desse motivo que eu já disse, de 15 minutos a 2 horas, ele está lá todo no sangue. Só que a gente começou a perceber que não é só carboidrato que faz isso, proteína e gordura também. Só que não na mesma medida do carboidrato, ou seja, se eu como uma quantidade suficiente de proteína para o meu corpo, essa proteína vai cumprir o papel de proteína, que é produção de enzimas, que é sistema imunológico, que é depósito no glicogênio muscular, hepático, enfim, ou seja, existe reserva de proteína, e essa reserva de proteína tem um limite de estoque. Então, eu não como proteína, como e vou estocando. Isso acontece com panícula adiposo, com tecido de gordura, sim. Quanto mais gordura eu como, aí mais eu vou ganhando peso. Mas a proteína, ela tem uma reserva limitada. Então, assim, quando eu como proteína além da minha necessidade, eu estoco meu glicogênio muscular e quando chegou nesse limite, todo esse excedente, ele vai se converter em glicose e vai subir a glicemia. Então, isso é importante a gente lembrar. A gente está falando de excedente. Dentro da quantidade normal, a proteína é um excelente alimento. E ela é a gordura boa, a depender do acesso do seu paciente no local onde ele mora, da condição financeira que ele tem, você pode lançar mão de gorduras boas também. Castanhas diversas, desde o amendoim até a avelã. Então, passando por todas as oleaginosas, abacate, azeite de oliva. Então, assim, são gorduras boas que são favoráveis ao achatamento do pico da glicose que a gente falou antes, né? Então, tanto gordura boa quanto proteína tem esse papel de achatar o pico da glicose, porque é como se elas atrapalhassem não. Elas retardam, principalmente a gordura, ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, faz com que a resposta do carboidrato não seja tão rápida. Só que quando eu como em excesso, a proteína eles deixam de fazer esse papel de achatar o pico da glicose e se convertem em glicose lá na frente. Ou seja, o segredo é a palavra certa. Então, voltando a falar essa coisa de quantidade, a questão da proteína e da gordura é a quantidade ingerida. Então, quando a gente ingere na quantidade certa, ela cumpre o seu papel adequado e não tem necessariamente aumento de glicemia em função da ingestão de proteína e gordura. Mas quando essa quantidade ultrapassa o normal, e aí eu já aproveito para responder qual eu imagino que surja na cabeça de vocês. E o que é o normal? Né? O normal depende de cada um, né? Eu não tenho um normal geral. Eu tenho uma resposta individual, então esse indivíduo precisa se testar e avaliar se essa proteína nessa quantidade interfere na glicemia dele ou não. Essa proteína nessa quantidade só achata o pico da glicose, é isso que a gente tem que pensar, entendeu? Mas proteína e gordura fazem parte do grupo dos macronutrientes, que a gente tem carboidrato, proteína e gordura, são importantes para a vida e para a saúde, cada um cumprindo o seu papel. Então, não existe entre eles o vilão ou o mocinho. O que a gente precisa é equilibrar tudo isso, tá? Para que a gente consiga observar os resultados. Então, no diabetes, uma das vantagens é que a gente consegue evidenciar isso glicemicamente, que é o nosso maior objetivo, é controlar a glicemia. Então, quando eu coloco a medicação em prática e coloco a ingestão alimentar em prática e vejo que não está dando certo, que não está dando certo, as respostas à glicemia não estão sendo satisfatórias, estão fugindo do que a gente imagina que seriam ideais, estão fugindo do alvo, é porque tem desequilíbrio, seja na quantidade de alimento, seja na dose da medicação. E aí eu englobo antidiabético oral, insulina basal, insulina bolos, insulina que seria R ou as análogas, qualquer uma delas, depende muito do seu paciente o que usa, mas o equilíbrio entre o que eu como e o que eu tomo de remédio é o segredo do tratamento do diabetes, né? Eu acho que é isso que Sabrina, a introdução dos farelos na redução da absorção dos carboidratos. Se você sabe, né? Quais os mais consumidos na população baiana e custo-benefício? Pergunta difícil essa ou não? Até que não, porque assim, o farelo é importante por ser uma fonte de fibra, de algumas vitaminas, de alguns micronutrientes, de fibras, já falei. Então, assim, e o papel da fibra também é interessante nesse mesmo processo de achatamento. O que a gente não pode é achar que a gente tem que sair por aí comendo fibra demais.
A recomendação é de 14 gramas por cada 1.000 calorias. Falar de recomendação é uma coisa um pouco abstrata, na prática que a gente vai avaliar como que essa alimentação está no sentido de fibra e vai conduzir para um lado ou para o outro, né? Para aumentar ou diminuir. A questão da fibra é que ela tem fatores antinutricionais em excesso. Gente, a palavra é excesso. Ela vai atrapalhar a absorção de alguns micronutrientes, e a gente não quer fibra em excesso, a gente quer fibra dentro dos normais, das condições normais, e isso é importante, porque tem uma série de outras funções. Ajuda o intestino a funcionar, dá mais saciedade, e os grãos, as sementes, elas são fonte de fibra, os farelos de uma maneira geral. O farelo de trigo, eu diria que é o farelo de aveia, né? É o mais acessível, vamos dizer assim, que é uma possibilidade. Tem as outras sementes também, linhaça, chia, que tem um custo mais alto. Então, a gente tem que ponderar muito em que região você está trabalhando, qual o tipo de público que você tem. E se não dá para ter acesso a nada, a boa e velha multimistura, que ainda existe em alguns locais, a boa e velha farelo de aveia, que não tem carboidrato, porque é só o farelo, é diferente da farinha de aveia. Então, assim, é importante que a gente lance mão desses alimentos, mas sem achar que eles são milagrosos, e aí, ó, vai as colheradas. Porque isso não é o legal. Então, eu diria assim, sei lá, uma colher 2 vezes por dia, em alguma refeição onde tem uma quantidade maior de carboidrato, não seja possível colocar tanta proteína ali, e a gente vai analisando esse paciente, vendo a resposta dele, né? Isso é muito importante. Adaildo, eu posso falar aqui sobre uma pergunta que é no chat, não sei se ia falar dela agora. Eu estou vendo que você está acompanhando, doida para responder. Pode responder, sim, claro. É para priorizar quem está aqui, né? Eu sei que a gente tem algumas perguntas aí, mas eu acho que o pessoal está aqui. Se a É gente... melhor, sim, sem dúvida. Eu também estou mesclando, viu? Perfeito, perfeito. O que entendemos por prato saudável? Eu acho que é o maior instrumento de trabalho dentro de uma equipe de saúde, vamos dizer assim. Porque é uma informação que pode ser passada por qualquer profissional da área. Não preciso ser nutricionista para fazer uma educação com base no prato saudável. E aí eu falo muito para os outros profissionais, odontólogos, os médicos, os técnicos de enfermagem, que eu acho que são os que estão aqui, não sei se tiver outros também. Então, prato saudável é a forma... Lembra da pirâmide que ainda existe? O que é uma pirâmide alimentar? É um guia, é uma ilustração que mostra para o paciente de maneira didática, sem que eu precise falar muita coisa, a distribuição que deve ser a alimentação dele. Então, ali eu tenho os alimentos organizados em grupos, quanto mais na base da pirâmide, a quantidade deve ser maior, e vai subindo, vai diminuindo, enfim. E o prato saudável é uma outra estratégia, muito semelhante à pirâmide. E eu acho muito legal porque visualmente, na minha opinião, dá uma ideia muito mais real para o indivíduo, para o paciente, de como deve ser a alimentação dele. Então, assim, foto, gente. Eu sei que nem todo mundo tem aquelas, como chama? Aquelas... Ai, fugiu a palavra agora. O próprio desenhozinho, aqueles impressos todos bonitos de figurinhas de prato para montar prato, que não é uma coisa barata, mas foto. Uma boa e simples foto, impressão qualquer, consegue fazer com que a gente demonstre, ó, aqui é a parte do prato que representa o carboidrato. Tá vendo que ele não ocupa o prato inteiro? Tá vendo que do lado dele tem um grão, que representa os grãos, feijões, qualquer feijão. Não tem que ser o feijão mulatinho que você compra lá no mercado. Pode ser o fava, o feijão que você planta no seu quintal, sei lá. Qualquer grão pode substituir esse campo aqui do feijão. E esse campo aqui do arroz, que, por exemplo, é o arroz, pode ser substituído por qualquer outro carboidrato. Pode ser o macarrão, mas olha o quanto que ele ocupa do prato. Facilmente vocês digitam no Google e botam prato, My Plates, ou prato saudável, vocês conseguem identificar um prato fácil para utilizar de demonstração para o paciente. Então, você tem o grão, você tem o arroz, você tem as verduras, né? É importante que a gente tenha os micronutrientes representados por eles, e você tem a proteína. Então, acho que a ideia mais didática, na minha opinião, de você mostrar para um indivíduo como que deve ser o prato dele, como que ele monta o prato dele. E você não está entrando em mérito de quantidade, nada disso, mas você está dando noção de proporção. Esse é o ponto-chave, porque você consegue dizer que você precisa de todos os nutrientes naquela distribuição, sem excessos de um sobre o outro, que é o grande erro, entre aspas, eu diria, da nossa população, é assim, feijão, arroz e carne. Feijão, arroz e frango. Lógico,
Tem dias que só vai ser possível isso, tem populações e casas que só vai ser possível isso. E ainda bem que seja possível, porque em outras talvez até nem isso, né? Mas pelo menos para a gente, às vezes ele não faz diferente porque ele não tem a consciência de que precisa ser diferente. Feijão e arroz é excelente, dupla perfeita, mas não tomando o prato inteiro. Eu estou dando a regra geral, cada um vai individualizar para a sua situação. Então, é importante ter uma folha, é importante ter uma verdura, é importante ter uma cenoura, uma outra coisa, e manter uma proteína na medida do possível. Pode ser até o ovo, não tem problema, mas é importante que tenha uma proteína ali, certo? Isso Não aí sei eu acho que se, faz bastante como diferença. você está acompanhando o chat também, Sabrina, mas tem aqui a Aline, né? Ela colocou que ela quer saber se existe a possibilidade do CDEBA estruturar teleconsultoria específica, né, para manejo dietoterápico em diabetes e outras doenças endócrinas, como já existe, né, teleconsultoria para médicos da atenção primária à saúde. Que ela é nutricionista de gestão, né, do distrito sanitário, e sempre tem demandado isso mesmo, né? A gente sabe que acontece. É uma procura, a equipe que atende na APS, ela tem que ser multidisciplinar mesmo, né? Porque tem todas as necessidades, a população apresenta todas as necessidades. Se você tem essa resposta ou se realmente não tem como, né, responder agora. Não sei te dizer, desculpa, mas não sei se existe esse projeto, se há o em andamento. Eu sei que as ideias são muitas. Eles precisam, talvez Graça possa ajudar a gente nisso aí. Mas, pelo que eu Oi, entendi. Daqui gente, a boa pouco Graça tarde. responde. Eu posso responder depois, para não atrapalhar. Ah, tá ótimo, combinadíssimo. Ô, Ah, Sabrina, então já aproveitando uma pergunta que tem aqui no chat, hum. quais as novas recomendações do Ministério da Saúde e sociedades científicas na manutenção do peso ideal para evitar desenvolvimento de doenças endócrinas, como diabetes e obesidade, por exemplo? Na verdade, a gente tem a manutenção do peso ideal como uma recomendação existente. A gente ainda utiliza o IMC, circunferência abdominal, como referências para isso. Eu não sei se essa pergunta foi específica em relação a doenças cardiovasculares, que a gente já tem agora em DM2 uma categorização de risco, não sei se foi bem isso. Mas como se trata de peso, a gente precisa tentar manter o peso normal, IMC abaixo de 25, individualizando. Se é idoso, isso vai de 22 a 27. Então, é aquela coisa de individualizar. E não é só o peso que o indivíduo está, é ao longo do tempo o peso que ele conseguiu manter. Então, a gente sabe que o processo de perda de peso é complexo, porque às vezes a gente consegue uma perda, envolve hábito, envolve comportamento. E não tem coisa mais difícil na vida do que mudar hábito e comportamento. Você pode mudar remédio. Vamos lá, eles identificam que eles estão abertos e fecham. Você pode mudar remédio, você pode mudar dieta, você pode mudar, mas mudar hábito, gente, é muito difícil para qualquer pessoa. E vamos ser sinceros que quando a gente propõe alguma coisa para o paciente, a gente precisa se colocar no lugar dele. Senão a gente fica mero prescritor de guideline, sem entender de recomendação impressa no papel. Não estou desmerecendo em hipótese alguma guidelines e referências, é o nosso norteador. Mas a gente precisa olhar para o paciente com um olhar humano e dizer para ele assim, o que está escrito é isso, e o que a gente vai conseguir disso aplicar em você? Então, assim, às vezes perder 5 a 10% do peso para um indivíduo que poderia perder, precisa, teoricamente, perder muito mais, já traz melhoras satisfatórias da resposta clínica dele. Melhora de pressão arterial, melhora de glicemia, melhora de estilo de vida, de humor, enfim. Então, essa coisa do peso a gente precisa sim evitar. A gente sabe que a nossa população é uma população que tem ganhado muito peso, e essa coisa da pandemia piorou ainda mais essa situação. Muita gente confinada, terminou ganhando bastante peso, agora a gente começa a ver ainda resultados disso, mas a manutenção do peso é fundamental para que a gente evite surgimento de doenças outras. Inclusive, já vou eu aqui, tá? Tem uma pergunta se é possível desmamar hipoglicemiantes em pacientes com DM2 que tiver uma boa resposta à terapia nutricional. Eu faço um gancho com o que eu estou falando. Então, assim, quando a gente fala de um paciente, por exemplo, com DM2, com excesso de peso, deixa eu ver só uma aguinha aqui, com excesso de peso, super sedentário, resistente à medicação,
e esse paciente consegue se envolver no tratamento e leva, de fato, a perda de peso, existe, sim, a possibilidade desse indivíduo regredir. Se ele usava, sei lá, 4, 5 medicações orais, ele vai diminuir a quantidade, tudo que vai determinar se esse indivíduo pode continuar com a ADO, deve continuar com a ADO, ou deve suspender ou iniciar um outro, é resposta glicêmica. Então, assim, não existe regra geral para todo mundo. O que vai definir a medicação é o resultado. Então, se é um paciente extremamente aderente, que usa 5 ADOs, e de repente começa a fazer hipoglicemia, glicada lá para baixo, o médico vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Desmamar, não sei se a palavra que você fala desmamar é no sentido de eu vou me esforçar, vou fazer tudo o que eu posso, que eu vou tirar meu remédio. Eu acho que isso é uma coisa muito perigosa de se propor ao paciente. Porque se ele tem diabetes tipo 2 e ele usa a medicação oral, ele vai continuar sendo potencial diabetes tipo 2, mesmo que ele não use medicação. Ele perdeu o peso, ele pode regredir, pode até não precisar de medicação. Mas ele vai ter que continuar o tempo inteiro com medicação, com atividade física, com uma alimentação bem balanceada, adequada. E o fato dele vir a precisar de uma medicação mais à frente, não quer dizer que tenha sido o erro dele. Porque às vezes a gente tenta associar isso, a culpa foi minha. O paciente chega muito falando isso, né? Eu comi tanto isso, eu fiz tanto aquilo, e por isso agora eu estou aqui usando remédio ou usando insulina. Nem sempre, gente. Lógico que a gente sabe que às vezes o paciente vacila mesmo, né? Não quer fazer exercício, ganha muito peso, fica sedentário, enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas às vezes é uma questão metabólica própria do indivíduo. Então, associar a resposta da terapia nutricional a usar ou não o ADO, eu acho que é demais. Então, a gente precisa fazer o nosso papel de uma boa terapia nutricional, de uma boa prescrição de exercício físico, o paciente precisa engajar no estilo de vida adequado, e se ele vai ou não usar medicamento, aí a vida dirá, né? Os resultados dirão. Mas é importante que ele não, em hipótese alguma, suspenda remédio, suspenda nenhum tipo de medicação sem consentimento médico, porque às vezes o paciente tem a errada ideia de que, bom, e, gente, parece bobagem, mas é importante dizer isso. Tipo, seu Joãozinho, o senhor está hoje com a glicemia 250. Sua glicemia vai cair. Ela vai para 100, vai para 120, você vai ficar feliz. Ótimo, é o que a gente quer. Mas isso não significa que o senhor tem que deixar a medicação, não, porque o efeito dela que está te deixando bem. Quem nunca viveu uma situação de um paciente que baixou a glicemia e volta para a consulta, volta para acompanhamento, sei lá onde seja. Ah, agora eu já parei de usar porque minha glicemia já baixou, sei lá, enfim. Então, tem muito disso. Então, a gente precisa não dar totalmente assim ao paciente que a responsabilidade é dele de baixar o peso e aderir à dieta para daí ele suspender remédio. Entende? Pode ser que sim e pode ser que não. A gente tem que fazer o nosso papel, né? Sabrina, estou querendo aqui saber se você tem alguma sugestão de atividade educativa voltada para quem tem diabetes. Atividade educativa, depende. Eu acho que a gente tem que, depende da estrutura que você tem, depende do número de pessoas que você tem. Eu não tenho uma atividade formatada, assim, mas eu tenho sempre algumas coisas lúdicas. Por exemplo, eu tenho um curso de contagem de carboidrato para paciente, inclusive eu fiz um recente agora. E lá eu tento exercitar essa coisa de identificar quanto tem de carboidrato naquele alimento. Esse alimento tem carboidrato, tem muito ou tem pouco. Coisas simples. Então, deixa eu tentar criar aqui agora, sei lá, uma atividade de sala de espera. Não sei se foi essa a ideia. Então, sei lá, seu paciente está lá sentado, 5, 6, 10, 20, 50 pacientes. Tudo depende, né? Tem atividades que você pode fazer com 3, 4 pacientes, não pode fazer com 50. Então, depende de como é a sua estrutura de sala de espera. E uma coisa que eu digo para vocês, quando o paciente está junto do outro, o processo de aprendizado, de parceria, de conexão, é extremamente mais significativo quando ele está sozinho no seu consultório na sua frente. Então, perder tempo de sala de espera, para mim, é um crime, porque é uma forma dele conhecer o amigo do lado, do vizinho do lado, que fala, você está achando isso difícil? Pense como é o meu. Sabe essa coisa de apoio mútuo? Gente, isso é social, nós somos seres sociáveis. Então, quando você, sei lá, pega o MyPlay, prato saudável, né? E você vai lá, pede a opinião da pessoa, basta uma impressão, gente, um simples papel e muita fala, sabe? Fala, acolhimento,
pede a opinião deles. O que você acha que é isso? Simples, não precisa ninguém precisa inventar pólvora, não precisa descobrir a roda agora. Coisas simples que a gente tem ao nosso acesso. Imprimiu um prato saudável, vai lá, pergunta o que é isso aqui. O que a gente poderia trocar por isso? O que vocês acham? E desafia eles a falar. Eles começam super tímidos. Não fala, morrendo de vergonha. De repente, aquela senhorinha que não abria a boca dentro do consultório, está ali, ó, contando a vida inteira e falando coisas que você não conseguiria ouvir dela se ela estivesse dentro de uma quatro paredes com você. Então, aproveitem mesmo sala de espera, porque é realmente um momento importante. Quem tem possibilidades um pouquinho além de levar... Gente, me fugiu a palavra. Réplica de alimento. Eu tenho umas réplicas super baratinhas que eu comprei aqui na Avenida 7. Sabe aquelas cestinhas de fruta de plástico, de uva de plástico, sei lá. Tudo que é visual, você atrai muito a atenção do outro. Então, às vezes, tem acesso a uma maçã de plástico, ou umas uvinhas de plástico, isso consegue atrair a atenção da pessoa. Ou escreve no papelzinho, esse alimento é fonte de carboidrato. O que é carboidrato? Só conversar com essa pessoa, com essas pessoas, às vezes já abre possibilidades para muita coisa. Tem outra colega aqui que ela diz o seguinte, que precisa de mais projetos, né? Está aí no chat. Mais projetos para serem desenvolvidos por nutricionista, porque a demanda, né? Pessoas com diabetes só aumenta. E quando chegam para serem acompanhados, né, pela nutricionista ou pelo nutricionista, então, mesmo com a alimentação muito restritiva, tem a glicemia alta, mesmo depois de vários meses de acompanhamento com nutricionista. Então, é preciso um cuidado, né, Sabrina, específico, voltado para essa pessoa, né? Será que realmente está fazendo tudo como foi orientado? Né? Tem que analisar isso. E aí, gente, nessa fala, eu acho que a gente passaria o resto do dia todo falando só sobre isso. Porque, assim, o que é fácil para mim pode não ser fácil para você. E quando a gente olha, lógico que a gente não está aqui para passar a mão na cabeça do paciente, dizer a ele que, não tem nada não, faça o que der, quando não é isso. 8 e 80 são dois extremos. Mas às vezes a gente precisa entender que seria muito mais fácil para esse paciente andar 5 quilômetros do que tirar o pão do café da manhã. Sei lá, fiz uma conjectura. E aí você diz para ele que ele não pode comer pão no café da manhã. Ele não volta, gente, ele não vai deixar de fazer, porque a vida dele se resume ao pão do café da manhã. Sei lá, estou dando um exemplo bem grosseiro aqui. Mas a gente, como profissional, aliás, ser humano, gosta de falar demais. Eu tiro por mim, que eu falo pelos cotovelos. Mas, assim, às vezes a gente precisa calar um pouco para ouvir mais. E quando a gente ouve, e assim, quando a gente está numa anamnese, principalmente quando envolve questão alimentar, a gente precisa fazer perguntas abertas. Não é tipo assim, você come arroz no seu almoço? Pronto, acabou. Ele só vai dizer sim ou não. Então, você vai dizer, o que você come no almoço? Já é uma pergunta aberta, lógico. Né? Mas, assim, ouvir do indivíduo. O que é importante para você? O que eu não posso tirar daqui? O que você acha que faz falta? O que você gostaria de comer e não está comendo porque acha que aumenta a sua glicemia? Então, a gente precisa ganhar o paciente, senão a gente passa a vida cobrando um comportamento dele, sem ouvir dele o que ele poderia fazer. E, às vezes, a gente faz isso gradualmente. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço. Eu tinha um paciente muitos anos, hoje ele é até falecido. Mas ele era um paciente super regular e frequente no consultório. O seu Fernando, enfim, vocês não vão saber quem é. Mas ele chegou para mim na primeira vez, na segunda vez, eu não como folha, sabe? Eu não sou lagarta. Ele diz assim, não adianta você me pedir para comer folha, porque eu não vou comer folha. Eu falei, combinado. Não quero que o senhor coma folha. Se isso é tão difícil, a gente não vai comer folha agora. Mas eu não vou desistir. E uma das grandes alegrias minhas foi ele chegar em algum momento e dizer, eu amo uma salada bem feita. Porque a hora certa de dizer aquela coisa não seria naquelas primeiras consultas, né? Eu sei que nem sempre a gente tem esse paciente fiel para voltar e você conseguir dar seguimento a essa proposta a ele, inicial. Mas, assim, trabalhar com o que o paciente pode dar para você naquela hora, naquele momento dele, é muito importante. E a gente consegue coisas maiores. Entender o outro, né? Esse Claro. lugar do outro, ele é muito subjetivo. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, essa atenção. E o que é óbvio para um não é para todos. Então, a gente às vezes pensa que está falando e a pessoa está entendendo, né? Então, é importante essa sua fala aí, muito importante. Aí, outra perguntinha, eu estou mesclando, viu, Sabrina?
Vá. Está híbrido aqui. É bom assim. Para a construção de um plano alimentar, quais os percentuais de macronutrientes podemos considerar? Os mesmos de um indivíduo que não tem diabetes. Aquilo que eu falei, a alimentação de quem tem diabetes não tem que ser diferente de quem não tem, certo? Então, a gente vai lá, carboidrato, 45% a 60% do VET, não é isso que a gente usa para uma dieta normal, do valor energético total. Proteína, de 15% a 20%. Lipídio, de 20% a 35%. Então, assim, a gente mescla isso, mantendo ainda o carboidrato como nutriente presente. Eu já falo ainda, porque, assim, aí já entra essa celema do low carb, do preciso restringir carboidrato, não preciso, eu acho que é outra pergunta que já vem aí na sequência, não vou entrar ela ainda. Mas é uma distribuição de macronutrientes normal. E em se tratando de micronutrientes, embora a gente saiba que existem micronutrientes, assim, chaves, né? Chave no processo do diabetes, não há indicativo nenhum de suplementação, exceto em caso de deficiência, tá bom? Então, não precisa sair por aí suplementando cromo, vitamina D, selênio, se não há indício de deficiência. A gente precisa, assim, arrumar a alimentação desse indivíduo, na medida do possível, para que tenha os nutrientes necessários para isso, mas nada de diferente. Olha, Sabrina, em relação ao açúcar, né? Açúcar demerara, o açúcar branco, né? O açúcar que é mais conhecido. O que você poderia trazer assim para a gente em relação, não para o diabético, mas assim em relação para a pessoa com diabetes, mas em relação à alimentação de maneira geral? Tá. Só vou dizer para uma pessoa que perguntou, eu já estou me metendo no chat aqui. Alguém perguntou, Sabrina, qual o link de Maria das Graças? Graça de acesso. Daqui a pouco ela vai falar, não tem jeito. Graça, agora que eu vi quem foi que escreveu ela. Qual o link de acesso ao manual de contagem de carboidrato da SBD? Graça, põe no Google, é fácil você achar, não tem um link específico para o manual. Eu Dentro do site da agora, SBD. depois eu coloco aí no chat, porque eu Pronto. abri aqui agora e encontrei. Sabrina, eu vou botar agora. Pronto, melhor ainda. Você põe no, mas quem não tiver acesso a esse link por algum motivo aqui, basta botar lá, Manual da Sociedade Brasileira de Diabetes. Se não me engano, ele é de 2016, a versão dele inicial, a gente já está revendo agora, vai sair uma próxima muito em breve, tá bom? Mas eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é o manual que a gente tem mais preciso, mais interessante, vamos dizer assim, certo? Sim, açúcares, né? Aí alguém já respondeu aqui, Letícia, só de estar no Google. Graça está trabalhando aqui com a gente. Tô ajudando as meninas. Que beleza, obrigada, Gracinha, por tudo. Então, assim, açúcar mascavo, demerara ou branco são frações de extração do açúcar. Então, o açúcar branco, que é o que a gente conhece como açúcar normal, açúcar de mesa, é o açúcar refinado. Então, originalmente ele é bruto, né? Ele é o mascavo. Aí ele vai sendo refinado, vira a demerara, e mais refinado ainda vira o branco. Então, em termos de qualidade, açúcar não é assim, é um assunto polêmico, porque açúcar não é vilão nem é mocinho, mas em excesso ele é danoso. A gente já sabe que em excesso o açúcar faz mal. Então, a gente não incentiva o consumo do açúcar, a gente só não proíbe absolutamente. Percebe a sutileza da coisa? É dizer que eu posso ou eu não posso. Não existe resposta, poder ou não poder. É quanto que você come. O que que você quer comer? Ah, mas hoje é aniversário do meu filho, do meu tio, do meu avô, e vai ter bolo, eu não vou poder comer nada. Você entende que uma pessoa viver com não poder comer nada para o resto da vida é uma sentença muito pesada? E se a gente não se coloca na vida do outro, a gente não entende o que está pedindo, aí a coisa não dá certo, e você não entende por que sua terapia não funciona e seu paciente só volta ruim, né? Então, ouvir, mais uma vez, a gente volta e fala. Mas entre os açúcares, o melhor que a gente usa o mais bruto possível. Se não é possível mascavo, que seja o demerara, né? Para quem quer consumir açúcar. E, lógico, a gente sempre desincentiva o consumo de açúcar, principalmente em pacientes que a gente não tem, vamos ser sinceros e francos. Aquele paciente que a gente não tem um retorno muito frequente, aquele paciente que você só vai ver, sabe lá Deus quando, porque ele mora na zona rural, sei lá qual a estrutura que cada um de vocês tem. Mas para esse paciente a gente tende a não incentivar e não motivar o uso do açúcar, ouvir a necessidade dele, pedir para que ele faça a troca, e mais para frente, à medida que você vai avançando com esse paciente, você pode pensar numa introdução, a depender do caso.
Não é só pode ou não pode, é como e quando, né? O famoso bom senso, né? Sempre, para tudo na vida. Qual é a situação da vida que libera a gente de usar o bom senso, gente? Nada, até para beber água, né? Exatamente, para tudo. Não tem como ser. Verdade. A prática do exercício físico, aliada à alimentação saudável, pode ser também uma aliada ao controle do diabetes? Pode, não é. Isso aí, não tem dúvidas quanto a isso. Quem nunca passou por uma fase em que ouviu de um paciente, ou quem tem diabetes aqui na nossa conversa, disse assim, ai, na época que eu fazia exercício, minha glicemia estava tão boazinha, porque é só a gente pensar que é fisiologia isso. A insulina ou a resistência à insulina que o paciente tenha por CDM2, ou a insulina que ele toma de fora, exógena, porque ele precisa, é uma molécula que precisa ter uma ação na célula. Então, eu tenho um receptor de membrana aqui, e a insulina vai agir sobre esse receptor. E o que o exercício faz é que essa ligação seja mais efetiva, vamos pensar assim, grosseiramente falando. Então, assim, o exercício facilita a abertura da célula através da ação da insulina para a entrada da glicose, que dentro da célula vai ser metabolizada e gerar energia. Porque se ela estiver do lado de fora, ela está só no sangue circulando e aumentando a glicemia e trazendo consequências. Então, eu tenho aqui, vamos imaginar que aqui é a minha célula e aqui é o meu, aqui fora, minha mão é minha célula fechada, tá vendo? Minha célula assim, semi-fechada, vamos dizer. Aqui eu tenho um monte de açúcar circulando aqui fora, fazendo hiperglicemia. Se eu faço a punção da pontinha do dedo, punção capilar aqui, o HGT, eu doso lá e sei que a glicemia está alta. Por quê? Porque fora da célula, nesse espaço fora aqui, está cheio de açúcar. O que a insulina faz é chegar aqui na célula e, ó, abrir e permitir com que esse açúcar entre na célula. E dentro da célula gera energia, porque do lado de fora ela não faz nada, fica só circulando e agredindo os tecidos. Então, dentro da célula vai gerar energia, vai fazer a célula exercer suas funções. Então, o exercício faz isso, ele facilita essa abertura, essa absorção, essa captação de glicose periférica, vamos dizer assim. E por isso também que o exercício, quando é mal aplicado, não sei se essa é a palavra, mas feito no momento que o indivíduo acabou de aplicar a insulina, pode terminar fazendo com que a glicemia caia, porque o papel do exercício é fazer com que a insulina, seja do próprio indivíduo ou tomada por fora, tem uma ação mais forte, no sentido de ser mais efetivo na captação de glicose e termina fazendo a glicose do sangue cair. Então, o exercício é um excelente remédio. Não somos prescritores de exercício, porque cada, né, profissional tem o seu papel, mas incentiva o seu paciente a fazer pequenas caminhadas, se ele é sedentário. Se você tem um programa lá na sua região que engloba educador físico, ô senhor, que maravilha. Perfeito, ele vai ser orientado devidamente pelo profissional capacitado. Mas se você não tem, não deixe de prescrever de acordo com os guidelines. 30 minutos todo dia, é uma recomendação. São 150, se não me engano, quem falha a memória, se alguém puder lembrar, 150 minutos semana, que daria 30 minutos, quem é bom de conta também, 30 minutos por dia, todo dia, tanto faz. Você pode conciliar em 3 vezes ao dia ou 30 minutos todo dia. Então, assim, isso é recomendação, para que a gente tenha os benefícios do exercício e melhora a glicêmica como consequência também. O que Vera trouxe, né, no início da atividade. Quero comer, mas não posso, tenho medo de morrer. Por outro lado, existe o boicote. Não, eu mereço, hoje eu vou comer, né? Então, tem sempre essa questão, né, do vilão e do mocinho, como você falou, não tem vilão nem tem mocinho, tem o bom senso, né, Sabrina? Exatamente. Tem uma pergunta, posso fazer, Adélia, que está... Pode, claro. Liberou aqui, eu estou dando essa coisa de alguém falou acima que a pessoa tem glicemia descompensada, é melhor evitar certo tipo de alimento, como farinha, pão e etc. E o vilão, que é o açúcar. Depende. Que se o indivíduo tem glicemia descompensada, ele precisa entender onde é que está o problema. Tirar o alimento nem sempre é o problema, né? Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre a gente precisa identificar aonde está o problema. Às vezes o indivíduo come um pão um dia na semana, ou todas as manhãs, porque um tem a ver uma coisa, e você está querendo achar que o problema está no um pão que ele come, realmente? O indivíduo é eutrófico, que não precisa perder peso? Será que realmente ele precisa tirar aquele pão, porque aquele pão é o responsável pela descompensação da glicemia dele? Será que não está havendo um desajuste na prescrição de medicação, ou uma falta de exercício físico, um outro componente associado a esse pão que melhora essa resposta glicêmica? Senão, a gente termina sendo mero reprodutor do não pode.
E a gente precisa ser reprodutor da consciência da educação alimentar. Então, ele vai tirar o pão, certo? Ele vai colocar o que no lugar? Ele precisa colocar um outro carboidrato. Ele vai colocar uma raiz, também tem carboidrato. Então, mais importante do que dizer, aipim tem alto índice glicêmico e pão tem moderado índice glicêmico. E aí a gente entra numa discussão que, na minha opinião, e eu falo por mim, aliás, sempre estou falando por mim, né? Mas, vou falar, índice glicêmico é um conceito muito antigo, ainda utilizado hoje em dia, mas ele nunca foi recomendado como monoterapia. O que significa dizer isso? Eu não posso dizer que esse alimento pode porque tem baixo índice glicêmico e esse alimento não pode porque tem alto índice glicêmico. Porque um conceito que veio depois, que foi o de carga glicêmica, associa a quantidade do alimento ao tipo. E eu ainda iria além. A composição da refeição tem uma ação muito mais importante do que se é pão, se é aipim, se é batata, se é inhame. Como ele vai comer esse alimento fonte de carboidrato? É com proteína? É puro? Eu brinco que quem tem diabetes perdeu o direito de... Sabe aquele saquinho de pão da padaria que chega cheirando, quentinho? Nem sei, hoje em dia a gente nem tem tanto isso. A não ser vocês do interior, mas aqui em Salvador isso é bem mais difícil. Aquele pãozinho da padaria que chegou cheirando. Isso o diabetes tirou da gente, esse direito de chegar, abrir o saco do pão e comer aquele pão puro. Tirou o direito, vírgula, mas a gente sabe que a resposta glicêmica para isso vai ser muito alta. É diferente quando eu pego esse pão e eu ponho dentro das minhas possibilidades um queijo, um ovo, um requeijão cremoso, um azeite, uma manteiga. Então, assim, e eu associo isso a uma outra refeição, sei lá, deu para ter um iogurte, ou uma sopinha de verdura, uma fruta com casca. Então, pensem muito mais na composição da refeição do que necessariamente na lista de alimentos de pode e não pode. Porque senão a gente está atacando princípios culturais, princípios de hábito de vida do paciente, que às vezes precisa realmente, né? Não dá para dizer, eu tomo Coca-Cola no café da manhã, é meu hábito de vida também, aí está difícil, né? A gente precisa saber o que de fato pode permanecer, até onde a gente consegue, com estratégias outras, manter aquilo ali, ou a gente vai ter que, de fato, dizer, não, aqui não dá, né? Tinha uma paciente uma vez assim, poxa, Sabrina, eu disse a você que eu gostava de acarajé e você não colocou acarajé no meu cardápio. Tudo bem que você gosta de acarajé, mas um cardápio é uma ideia do normal. Um dia ou outro você vai comer acarajé. Então, a frequência com que certas coisas acontecem também são importantes. Né? Mas, parte. Sabrina, eu sei que você está ligada no chat, mas eu também estou aqui acompanhando. Eu e Graça. O que você acha do pão vendido como integral e quantas fatias o paciente, né, com diabetes pode ingerir? Aí vem aquela questão que a gente estava falando, que você estava explicando do açúcar, né? Aí qual o melhor, o pão integral, o pão comum, né? Qual é o mais acessível, né, para a população? Então, uma pergunta, achei que é bem do dia a dia mesmo, né? Do dia a dia, e tem que ser discutida bastante, porque às vezes o paciente junta o dinheirinho, vamos pensar numa condição de mais limitação financeira, o paciente junta o dinheirinho dele para chegar no mercado e comprar aquele pão fatia que vem no saquinho, né, aquelas fatiazinhas. Ele está juntando o dinheiro dele porque ele ouviu alguém dizer que ele precisava comer pão integral. Aí, quanto custa a gente um pacotinho de pão daquele? Eu não compro esse pão, nem sei te dizer, sei lá, R$7, 6, 8, não é barato, na minha opinião. E, assim, e não é um bom alimento, não é um alimento saudável. Se você parar, uma coisa muito importante para a gente decidir se um alimento é saudável ou não, quando esse alimento é industrializado, é conhecer o rótulo. Não dá para você levar para casa uma coisa que alguém fez, te vende sem que quer você saber o que tem ali dentro. Então, quando a gente quer consumir um alimento industrializado, a gente precisa conhecer o que compõe aquele alimento, o que tem ali. Não é só pela cara da embalagem, porque ela foi feita para vender para você. Então, vai lá na lista de ingredientes, identifica o que tem ali. E uma dica importante é, a lista de ingredientes diz a receita, né? Não a receita de fato, como a gente conhece, mas diz o que leva ali naquele produto. E os primeiros itens são os que são que tem maior quantidade. Então, se eu pego um pão integral e o primeiro item, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, esse pão não é necessariamente integral. Ele é rico em farinha branca acrescida de alguma coisa que em menor quantidade vem depois e chama de farinha, de integral. Então, além disso, os aditivos químicos são em altíssima quantidade.
Pega um pão desse, se você deixar... Aliás, na prateleira de mercado, ele fica quanto tempo ali, né? Agora, pega um pão que você comprou na padaria, integral, e deixa em cima da mesa, para você ver se com alguns dias ele não estraga. Então, assim, os alimentos que duram muito, a gente paga um preço pela durabilidade e pela praticidade. Não tem como você pensar que você não vai pagar um preço por simplesmente chegar, abrir um pacote e está pronto, né? A gente sabe que o processo de preparo do alimento é trabalhoso, envolve uma lista de compras para você ter em casa o que vai preparar, envolve tempo no preparo, itens, ingredientes. Então, assim, a praticidade a gente paga um preço por ela. Então, o pão integral desse fatia, eu não recomendo, sinceramente, por conta da presença dos aditivos que tem nele. Não é nem o fato dele ser integral, não sei. Mas você quer saber qual é o melhor pãozinho? Aquele pãozinho integral da padariazinha que vende, tipo um cacetinho francês, da versão integral, sendo feito de farinha de trigo integral. Então, esse é o melhor alimento, é o melhor pão. Pode consumir o pão branco? Pode, mas aquela coisa que eu falei, como que ele vai ser consumido? Qual é a composição dessa refeição? Vai ter um franguinho desfiado dentro? Vai ter uma salada dentro? Excelente alimento. Então, a gente deixa ele lá. Para quê? Precisa ser necessariamente o pão integral? Não, a gente vai colocar uma fibra no lugar, a gente vai colocar uma proteína no lugar desse integral do pão, porque aquele indivíduo não tem acesso fácil ao pão integral, ou o pão integral é caro para ele, enfim. Então, é sempre individualização. E a gente parar com esse conceito de que porque é industrializado é melhor. Pelo contrário, eu acho que hoje a gente nem tem mais isso, né? Isso já foi um conceito mais antigo. A gente achava, eu compro produtos industrializados, então eu tenho mais condição financeira, vamos pensar assim. De forma nenhuma. Quer comprar um melhor alimento? Eu sempre brinco. É aquele que o vovozinho planta, colhe e come lá na roça dele. Esse é o melhor alimento. Então, todos os outros que passam por processamento, adição de aditivos, etc., eles são mais danosos à saúde do que um alimento simples in natura. Olha o que Certo? Graça diz, destaque mais e desembale menos. Sempre. Adoro essa frase, é por aí mesmo. É. É exatamente por aí, né? Larissa diz o seguinte, que muitas vezes o pão vendido como integral não é integral se for analisar os ingredientes. Então, o que é que ela faz na prática dela? Ela orienta os pacientes à leitura do rótulo, né? Para que eles tenham autonomia sobre sua alimentação e realmente vejam o que é que está comprando. Na mesma sintonia, ou mesma lógica, Sabrina, do leite, né? Leite com lactose, né? Leite normal, leite desnatado, enfim. São tantos produtos, né? Que você, no dia a dia, no corre-corre, para você parar para ler rótulo, né? É um exercício, né? Tem que fazer um exercício. Sabe o que eu costumo dizer? A gente está numa vida meio surtante, assim, né? Eu diria que todos os seres humanos. Não adianta quererem me convencer, minha vida é ótima, maravilhosa, eu sou tranquila, eu só trabalho de manhã. Mas, assim, a vida moderna tem trazido da gente uma demanda de excesso de atividades, coisas que antes alguém fazia, hoje a gente que tem que fazer, sei lá. Enfim, querer fazer coisa demais, viver muito atarefado, isso termina deixando para a gente pouco tempo para dedicar com aquilo que é importante, que é o cuidado das nossas coisas. Então, assim, às vezes eu só tenho 1 hora para fazer mercado, 40 minutos, 30 minutos, eu vou passar ali rapidinho. Então, assim, não está dedicando o tempo necessário para atividades que são primordiais, que é escolher o que você vai levar para casa para comer. É um desafio para mim isso, eu imagino que seja para muitos de vocês, e por que não seria para o paciente, né? Então, às vezes, a gente sempre cria o julgamento. Mas então, só tem que cuidar do filho. Só tem que cuidar do filho, não. Ele é um ser humano com as questões dela. A gente precisa identificar, mas trabalhar o conceito dela de que ela precisa priorizar, encontrar estratégias. É muito difícil organizar a vida. Então, se a gente só traça... Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, sem perguntar, sem questionar e sem entender, a gente não consegue resultado. Nem a gente finge que trata e o paciente finge que é tratado. A verdade é essa. Aqui nas perguntas, você, de uma maneira ou de outra, já trouxe, por exemplo, alimentos ricos em carboidratos, quais os mais comuns que podem orientar as pessoas com diabetes, né? Então, acho que você já trouxe nessa fala, estou fazendo um resumo das perguntas que ainda estão aqui, que a monitorização da glicemia capilar, essa é outra, individualizada, e sua aplicabilidade para ajustes no plano alimentar, o que a gente deve considerar? Muita coisa. Eu sou do tempo em que tira de glicemia era um negócio de dificílimo acesso. Eu tenho gente que talvez possa dizer que é do tempo anterior a isso, que nem tira de glicemia tinha, então tinha que fazer
xixi, botar a tirinha lá para ver a concentração de glicose com base na excreção urinária de glicose. Hoje a gente já tem acesso muito mais facilitado às tiras de glicemia. Lógico que, infelizmente, dói meu coração pensar sobre isso, que não é de largo acesso a toda a população. Mas aí a gente vai entrar em questões de outra natureza que não vem ao caso. Mas se você tem uma estrutura de equipe de saúde, onde seu paciente monitora, tem condição de monitorar tira capilar, eu sou da ideia de que esse paciente precisa te dar uma contrapartida. Se ele recebe essa tira de alguma forma, ele precisa provar para você que o investimento que o Estado, União, município, sei lá quem está fazendo no tratamento dele, precisa ter uma contrapartida dele. Então, não adianta ele ficar lá pegando 200, 100, sei lá quantas tiras por mês e continuar com a glicada de 10. Eu acho que tem que ter essa troca, mas aí talvez o problema esteja nessa ligação profissionais de saúde e paciente. Esse elo de ligação precisa ser importante. Então, assim, precisa ajustar. Vamos imaginar que um paciente faz você tem um cardápio dado para ele, sei lá, com quantidade conhecida de carboidrato. Aí você pede para ele trazer monitorização capilar, pré e pós-café. Se toda vez ele acorda com 100 e o pós-café dele está com 250, que é acima da meta, bem acima da meta, aliás, você precisa intervir, seja com conduta nutricional ou seja com conduta medicamentosa. Quando que vai ser conduta nutricional? Quando você observar que essa ingestão dele é maior do que a necessária. Então, ele está comendo muito mais carboidrato do que deveria. Então, vai lá e ajusta o carboidrato para ele. Então, mexe nessa conduta, porque você está tendo evidência de capilar, de HGT, de que precisa melhorar. Agora, se você está com um paciente eutrófico, que não precisa perder peso, que está comendo aquela quantidadezinha ali dita, né, recomendada por você, e que ainda assim a glicemia sobe, chama a equipe, não sei qual é a estrutura, eu falei ligar, porque na minha estrutura a maior parte às vezes é ligar, mandar relatório, mas chama o médico que está atendendo do seu lado. E, gente, a gente está falando de equipe só funciona se tiver troca. Doutor, estou identificando isso. E é da mesma forma, ele vai falar, fulana, o paciente está assim com a glicemia, o que a gente pode fazer? Já entrei com todas as medicações. Eu acredito na equipe de saúde que se comunica, que troca informações, porque o benefício é o resultado final, que é para todo mundo, que é o paciente. Então, se não resolveu com alimentação, tem que resolver com medicação. Mas medir o pré e pós é fundamental para você avaliar a resposta do seu plano alimentar. Houve momentos difíceis, onde a gente não tinha monitorização capilar, e em algumas regiões ainda não há. Então, nesse caso, é trabalhar com educação nutricional, explicar substituições, explicar que se comer disso aqui, vai subir. Então, se você quiser comer mais, coma disso e disso, e não disso e disso. E medir exame de 3 em 3 meses, de tanto tempo quanto for. Mas para quem tem a ferramenta da glicemia capilar, gente, aí é paraíso, né? Paraíso ainda não, mas é muito bom. Nossa, está sendo uma tarde maravilhosa, viu, Sabrina? Não, Porque os profissionais que cá estão, né, para cuidar dos pacientes, e a gente também pensando no nosso dia a dia, cada um aqui pensando no amigo, na família, né, como a gente pode estar colaborando, estar se ajudando e ajudando o outro, né? Então, Graça está colaborando aqui, colocando algumas demais. informações Adoro. preciosíssimas no chat, mas tem aquela questão, né, que ela precisa resolver, porque a gente já está caminhando de acordo com, né, com o nosso planejamento, que a gente conversou, para o final. Então, se a gente vai abrir o microfone, Graça, para que Oi, você responda aquela questão, né, da... tá. Pronto, bem-vinda, querida. Sabrina. Estou vindo aqui, Sabrina, muito obrigada, viu, por mais uma contribuição. Você é uma pessoa assim maravilhosa, Estou aqui. É só colega chamar. da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, Regional Bahia, e eu estou muito contente por você estar aqui junto conosco e junto com o pessoal do Telesaúde. Bom, gente, respondendo a pergunta em relação à teleconsultoria para profissionais de saúde, o que é que eu digo a vocês? No período da pandemia, nós abrimos a teleconsultoria especializada, ou seja, para os especialistas do SEDEBA. Mas isso não significa que vocês, a equipe de saúde, né, o médico enfermeiro, o nutricionista, o enfermeiro, o assistente social, ele possa também encaminhar a qualquer situação com intenção de encaminhamento, porque ele vai bater no telerregulação aí a telerregulação
no telesaúde. E aí a gente tem profissionais de saúde, não médico, que pode responder essa pergunta ou ela encaminhar para o SEDEBA. No SEDEBA, quando ela chega lá, né, na questão da triagem, aí vai direcionar para as categorias profissionais. Então, vocês podem, sim, devem, né, encaminhar. Na verdade, esse encaminhamento pelo tele pode ser por qualquer profissional de saúde, mas quando ele vai realmente para o SEDEBA, geralmente, quando vai, é justamente para os especialistas, né? Os endócrinos e os angiologistas. Mas vocês podem encaminhar, sim. Inclusive, tem sido encaminhado pacientes com feridas, né? E aí a gente faz a tele, não tem problema nenhum, viu? Mas entre a atenção primária e o SEDEBA, aí a regulação do telesaúde, que inclusive muito eficiente, né? Tem profissionais aí que são de excelência para julgar todos os encaminhamentos que são, que vocês tiverem intenção. Então, é mais ou menos isso. Eu vou botar aí o link, a nota técnica, que é o novo modelo de SEDEBA, né? Novo não, que já tem 2 anos, para quem não conhece, e os critérios de matrícula também, que são bem claros, né? São aqueles pacientes pessoas com tipo 1, gestantes, diabetes gestacional, gestante de diabetes, tem pacientes com câncer também, né? Câncer de pâncreas, estou falando assim, mais especificamente de diabetes. Aquelas pessoas também que têm DM2, que têm doenças cardiovasculares, como doença base de diabetes, e também doenças pancreáticas, né, que eu já falei a vocês. Então, basicamente é isso. O julgamento de SEDEBA está muito criterioso, porque sabemos que são encaminhados ainda muitos DM2 para o SEDEBA, que não deveria ser encaminhado, por isso que a gente faz desde o ano passado. Nós estamos fazendo o curso pela Escola de Saúde Pública, né, para DM2. Também tem esse módulo de, não sei se vocês já acompanham aí, tem esse módulo de alimentação voltado para a pessoa com diabetes, que é dado por excelentes profissionais nutricionistas lá do SEDEBA, né? Mas não assim, especificamente para a contagem de carboidrato, mergulhando na contagem, né, Sabrina? A gente ainda não tem. Mas, olha, quem faz acontecer são vocês da atenção básica. Provoquem que a gente vai estudar a possibilidade no ano que vem, fazer um projeto em cima só da questão da questão da alimentação, que isso é sério, né? A gente sabe que é necessário. Então, gente, eu vou botar aqui o chat para vocês, viu? O critério de matrícula e vamos também botar a nota técnica. Lembrando a vocês que o TeleSEDEBA é parceiro do Telesaúde. Então, para acessar o Telesaúde, vocês têm que realmente se cadastrar. Desculpe, para acessar o TeleSEDEBA, vocês têm que se cadastrar no Telesaúde, viu? Então, essas são as informações que eu queria dar a vocês. Se eu puder responder mais alguma pergunta aqui em relação à gestão do SEDEBA, eu estou aqui para responder, né? Mas parabéns, viu, Sabrina? Você sempre brilha. Que isso, que isso. A gente está aqui para dividir informação. Quanto mais informação disseminada para a população como um todo, melhor. A sensação de dever aumenta, né? E de forma clara, como foi feita, né? Como chega realmente no território. Então, para a sua fala final, Sabrina, as pessoas aqui estão dizendo que, agradecendo, né? Você está lendo também, que foi uma discussão excelente. E como eu acabei de dizer, direcionada realmente para, como Laisa falou, para o dia a dia. Então, com você agora, Sabrina. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Dizer que eu fico feliz de ter essa sala cheia aqui. Eu não sabia mais ou menos quantas pessoas teriam, mas eu fico feliz de ter bastante gente, porque a ideia de tratar uma doença crônica, quanto mais educação e informação a gente tiver, melhor. Fico feliz pelo interesse de vocês em atividades educativas, porque eu acho que esse é o caminho da coisa. Quando o paciente participa integralmente, a gente consegue resultados muito melhores, vão além até do que a gente acredita. E eu estou disponível, se vocês precisarem também, tem meu Instagram, se quiserem entrar, não sei se eu vou fugir do protocolo dizendo isso, mas enfim, podem ir lá, podem mandar dúvidas, se eu puder, tiver ao meu alcance. Sabrina Soares Nutri, e aí eu consigo também esclarecer alguma coisa que tenha ficado aqui, ou queiram falar. Mas eu estou disponível, gente. A ideia, meu desejo é sempre disseminar boa informação em relação ao diabetes, para que a gente consiga ver
diminuir cada vez mais esses níveis de complicações que são tão sofridas para a nossa população, já sofrida, né? Ô, Sabrina, me permita aqui divulgar a sociedade, né? Nossa sociedade, né? Sim, A gente claro, tem o Graça. site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que não só o tema de nutrição, mas são vários temas, e tem toda semana tem o Diabetes Play, que vocês podem acessar, inclusive, Sabrina colocou muito bem a questão da atividade física, e tem no Diabetes Play, tem vários vídeos falando sobre atividade educativa, porque na SBD tem um departamento do exercício físico. Então, acho que vale a pena vocês assistirem, porque daí a gente consegue, né, Sabrina, extrair muita coisa para fazer o nosso processo de trabalho no nosso território. Isso é muito bom. Com certeza. A partir da necessidade, é excelente. Nós aqui também, junto com vocês, as temáticas para as webs, elas partem da necessidade, né? Que vem dos profissionais, né? Para fazer realmente sentido e que mude, né, a prática quando dá necessidade de mudança. Eu queria também agradecer, né, a Graça, que é parceira nossa, amiga, parceira, né, a Sabrina, que foi excelente, Sabrina, essa web reunião de matriciamento, né? Foi como você queria mesmo, né? Uma conversa, então foi como você quis mesmo. Eu queria também mandar um abraço aqui para Creuza e Grace Kelly, que estão sempre aqui com a gente nas tardes das webs. Então, pessoal, e é o que você trouxe ainda há pouco, Sabrina, a educação permanente. Então, a gente vê o interesse de estar atualizando, de estar tirando dúvidas, de estar participando. Então, um abraço para vocês, um abraço muito apertado em Graça, em Sabrina, e para vocês que estão aqui na sala com a gente, tá bom? E também quero agradecer, né, a companhia aqui da residente, que amanhã é o último dia aqui com a gente, Thaís, que também tem participado muito aqui dessas atividades. Então, a Rivera disse que assistiu a todas. E as próximas webs, nós temos web palestra, web reunião, roda de matriciamento. Olhem lá no site que tem toda a programação. Por exemplo, a programação de setembro já está disponibilizada e assim sucessivamente, justamente para que o profissional se programe, né? Planeje aquele momento de participar da atividade. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, querida. Obrigada, Sabrina. Eu que agradeço. Vou encerrar aqui a sala, pessoal.